Olá! No vídeo de hoje eu vou abordar um tema bastante atual, um tema que me foi solicitado a partir de diversos pedidos, vários e-mails também, o tema relacionado à baleia azul. Este tema que, sobretudo aqui no Brasil agora, nesses primeiros meses de 2017, ele vem chamando muita atenção, ele vem mobilizando muitos pais, muitos educadores, jovens especialmente. Então, um tema que está repercutindo e ecoando muito entre nós todos. A baleia azul, exatamente, né? Este site, este tipo de enlaçamento, para ser mais preciso, que se dá sobretudo entre jovens e que está muito dentro desta ambiência, muito dentro deste contexto dos desafios, né? Dos passos a serem dados, conquistados, os desafios a serem galgados e culminando aí num desafio final que, né, caso seja atingido, esse desafio final é exatamente o autoextermínio. Pois bem, para que nós possamos abordar esta questão, que é uma questão importante, de fato ela é preocupante sob vários aspectos, me parece que nós não podemos ir tão diretamente ao encontro da baleia azul, por assim dizer. Nós temos que pensar, a meu ver, de uma maneira um pouco mais ampla, temos que compreender um contexto maior, onde que esta questão se insere, em que circunstância que este conjunto de desafios, essa interatividade, essa conectividade, em que contexto que isso tudo se localiza minimamente, para aí sim, com mais elementos, com mais fôlego, com mais propriedade, nós estarmos indo em direção, de fato, ao ponto central dessa questão. Então, eu pretendo dividir aqui esse programa em duas etapas, na verdade serão dois programas, um mais voltado para tecnologia e subjetividade e um segundo, aí sim, com esse arcabouço inicialmente feito, um segundo voltado para os desafios que estão em jogo na baleia azul e algo muito importante na psicanálise, o supereu, portanto, desafios e supereu. Pois bem, o que vale ressaltar aqui é que as tecnologias, sobretudo as tecnologias imagéticas, as tecnologias que se apresentam e geram alterações no campo da semiótica, da linguagem, do laço social, da relação entre as pessoas, elas sempre foram introduzidas com a marca do espanto, né? Elas sempre acabaram produzindo, se nós formos olhar especialmente para as últimas tecnologias que trazem essa marca, últimas tecnologias que repercutem no campo das imagens, no campo da linguagem, elas acabam sempre sendo introduzidas pela perspectiva do espanto, então elas geram espanto nas pessoas, geram espanto na sociedade e ao mesmo tempo elas geram atração por um lado e uma certa desconfiança por outro lado. Então nós temos aqui uma mescla, né, de posicionamentos possíveis diante dessas novas tecnologias. Espanto, admiração, atração, mas também desconfiança. Por exemplo, pensemos no surgimento do cinema ao final do século XIX. Como que se deu? É curioso, se nós formos ver os relatos das primeiras exibições do primeiro filme, né, produzido pelos irmãos Lumière, aquele famoso filme, o trem chegando à estação, as pessoas assistindo aquela cena, assistindo um trem vindo, né, em direção a elas, tomavam aquilo como de fato uma coisa absurdamente e absolutamente real. Então há relatos bem interessantes que mostram que nas primeiras exibições as pessoas sentadas, vendo, né, aquela imagem sendo projetada na parede, não conhecendo muito bem o que estava ali em jogo, elas tomavam aquilo dali como de fato um trem vindo em direção a elas. Elas levantavam, elas, né, se desesperavam e saíam correndo. Então, as primeiras exibições desse filme, a entrada do cinema em nossa vida, isso que eu quero dizer, traz essa marca muito impactante, traz essa marca que repercute sobre o corpo, né? Põe as pessoas em movimento, desaloja as pessoas se levantam, foi assim que aconteceu, elas se levantaram e saíram correndo. Então, isso é interessante, como que a gente começa a perceber ali esse forte impacto sobre
as pessoas, esse forte impacto, especialmente que eu gostaria de ressaltar aqui, para já fazer, né, uma ponte daí a pouco com a baleia azul, esta marca impactante sobre o corpo. Então, esta linguagem, essa tecnologia, esta novidade no campo semiótico que foi o cinema, ela foi uma novidade que entrou em nossas vidas de uma maneira muito impactante. Depois, é claro, né, as pessoas foram enxergando essa novidade a partir de um outro lugar, a partir de um outro posicionamento e a partir, inclusive, de uma certa quietude, que foi bem diferente, né, da chegada dessa tecnologia entre nós. Podemos aqui também, acho válido pensar na televisão nos anos 50, nos anos 60, quando foi introduzida. Rapidamente depois de sua introdução, isso aconteceu com a televisão e vai acontecer também um pouco mais adiante, né, com os videogames, só que nos anos 1980, mas quando a televisão surgiu e, repito, também os videogames, foram instalados vários debates entre os acadêmicos, entre os especialistas, entre os educadores, entre as famílias, acerca dos impactos, das influências que esses dispositivos, que essas novidades estariam exercendo sobre as pessoas, especialmente sobre os jovens. Então, diversos estudos sobre a influência da televisão sobre as pessoas, a influência especialmente da violência transmitida pela televisão sobre as pessoas, esse debate se a televisão, os videogames induziriam ou não a uma maior violência, sobretudo entre os jovens, repercutiria ou não e de que maneira repercutiria sobre os seus comportamentos. Então, este debate, ou seja, esse debate entre a presença e o impacto da tecnologia, das tecnologias em nossas vidas, é um debate que já vem se instalando há muito tempo. Então aqui eu rapidamente ressaltei, né, este impacto e este debate, começando minimamente ali pelo cinema, passando pela televisão, chegando aos videogames e esta grande indagação que pode percorrer esse tipo de tecnologia, que tem muito a ver com as indagações que se colocam hoje na relação das pessoas com a internet, especialmente na relação dos jovens com a internet. Quais os efeitos destas tecnologias sobre as crianças, sobre os jovens, sobre nós todos? Temos assim então um campo discursivo, vários argumentos, vários olhares que acabam nos indicando esta direção. Antes tínhamos relações mais estáveis, valores mais assegurados e agora, né, com a influência dessas tecnologias, especialmente esse último acontecimento que vem a ser a internet e mais exatamente agora a baleia azul, nós temos aí todo um caminho aberto para a transformação do estável em líquido, do rochoso em esfumaçado. Mas eu penso que nós temos de ter um certo cuidado com relação a isso, porque não é nem um pouco garantido, não é nem um pouco certo que antes dessas tecnologias nós tivéssemos aqui entre nós todos, no nosso laço social, relações absolutamente estáveis, valores muito rochosos, muito nítidos, e que por conta da tecnologia nós estaríamos passando de uma situação mais sólida para uma situação mais gelatinosa, uma situação em que, por exemplo, valor como a vida do outro e a própria vida seriam, né, descartáveis, seriam facilmente manuseáveis por conta de uma certa influência dessas tecnologias sobre nós, especialmente sobre os jovens e as crianças, que em tese seriam os mais afetáveis, os mais vulneráveis a essas tecnologias ou até mesmo os mais capturados por essas tecnologias. Então nós temos aqui um debate que foi, por exemplo, um debate estabelecido até por Humberto Eco nos anos 60, num outro contexto, num contexto que tem a ver com a cultura, mas falando de alguns outros aspectos, mas que podem ser, né, um debate pode ser transposto para cá. Ou seja, temos por um lado, né, ao falar, né, desses efeitos sobre nós todos, esses efeitos tecnológicos sobre nós todos, ao falarmos sobre isso, temos os olhares que abordam para uma perspectiva, apontam para uma perspectiva apocalíptica,
Então falamos aí, né, da corrosividade, do fim, da diluição, e outros olhares muito entusiasmados, ao contrário, que vão falar aí de uma certa integração, né, e vão valorizar a grande novidade e vão falar, né, do admirável mundo novo que se abre aqui com essas tecnologias. Então, nós temos um campo de debates estabelecido, não há nada muito claro, não há nada muito consensual, e exatamente nessa medida é importantíssimo que nós possamos caminhar aí passo a passo, estabelecendo mapas, construindo cartografias, discutindo entre, né, as áreas, entre os especialistas, entre os profissionais, ouvindo os sujeitos que lidam, né, que estão capturados por essas questões de maneira mais ávida, de maneira mais intensa, né, conversando com os pais, com as famílias, com os jovens, inclusive também com as crianças, acerca do o que é isso que se produz nesses espaços, o que é isso que se produz nessas formas de interação, o que é isto que está em jogo nesse tipo de mandamento, nesse tipo de desafio, tão agora intensificado em meio a essa problemática da baleia azul. Então, há debates sim estabelecidos, mas nós precisamos de, dada a grande novidade, caminhar aí passo a passo, caminhar aí cautelosamente, tentar evitar essas duas grandes extremidades, que geralmente são extremidades paralisantes. Discursos muito apocalípticos, que indicam somente a corrosividade, o perigo, a ruína, ou, por outro lado, discursos muito, às vezes, ingênuos, né, que falam só da integração, trazem só as boas novas e falam, portanto, desse admirável mundo que estaria aberto aí por essas possibilidades de conexão e de interação entre as pessoas. Então temos de caminhar aqui, a meu ver, um pouco mais cautelosamente, para entendermos, localizarmos melhor o que está em jogo nessas questões. Bom, então temos assim a baleia e a rede. Temos aqui um ponto, a meu ver, irrecuável, não há como recuarmos diante disto. A internet ela é aberta a esse tipo de produção. Ali nós temos a produção de algo do que pode ser mais interessante para as nossas vidas, instigante, atraente, bem como daquilo que pode, como estamos vendo, em alguma medida colocar a vida de alguns em risco, né? Como pode nos conduzir a uma navegação para mares mais bravios, para espaços mais perigosos. É uma questão do nosso tempo, né? Quando eu digo aqui que não há como recuarmos diante disso, é porque isso é do nosso tempo. Por mais que seja um fenômeno novo, né? Agora nós estamos aqui praticamente 22 anos aproximadamente da presença da internet comercial aqui no Brasil. É pouco tempo, né? São 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, mas já vemos aí, nesse pouco mais de 2 décadas, uma grande transformação na vida das pessoas e uma presença que não há como negar, né? Uma presença desses aspectos, dessas novidades no dia a dia do nosso lar social. Os jovens, especialmente, né, nós percebemos, eles são muito entrelaçados com esse espaço da internet e muito, portanto, mais em tese, mais afeitos, mais abertos àquilo que se passa ali, tanto de novidade positiva quanto também de novidade preocupante. Para citar até uma expressão que me parece muito precisa, da Ana Maria Nicolassi da Costa, uma pesquisadora, uma professora aposentada da PUC do Rio de Janeiro, uma das primeiras pesquisadoras aqui no Brasil. Pouco tempo, né, após o surgimento da internet, ela já começou a se indagar aqui, isso em torno de 96, 97, 98. Em torno de 98 ela começou a se indagar acerca do que era isto, né, que estava sendo produzido e quais os efeitos disto sobre nós todos. Né? Isso que ainda era pouco conhecido naquele momento, que já começava a ser chamado de web, internet, rede, mas estava ainda muito no momento rudimentar. E a professora Nicolassi da Costa, ela vai cunhar a expressão cabeças digitais, pelo menos para falar dessa relação dos jovens com a internet. E é isso, me parece bem preciso. Os nossos jovens, os jovens que estão aí, né, as crianças e os jovens que estão aí lidando cotidianamente com todo esse mundo de acontecimentos, nós devemos perceber que eles já têm as cabeças digitais, né?
Nesse sentido é que não há como nós tentarmos lidar com essas cabeças digitais. Seria, né, pouco razoável lidar com essas cabeças digitais utilizando mapas, utilizando olhares que seriam pré-digitais. Nós temos que tentar exatamente lidar com o mundo digital usando minimamente uma lógica, uma argumentação, uma intervenção, uma operação social, clínica, política, que sejam também dignamente digitais, que sejam homogêneas ao tempo dessas cabeças digitais, que façam parte do tempo deles, que tenham algo a ver com a lógica tão presente nessas cabeças digitais. Então é nesse sentido que nós temos que compreender que esse acontecimento chamado baleia azul faz parte do nosso tempo, está inserida, né, no nosso tempo, ela está inserida no nosso tempo. Essa exigência do a mais que está tão presente nela, os desafios, os passos, sempre algo a mais, né? O galgar, né? Etapas. Então este imperativo do a mais, nós devemos percebê-lo como um olhar mais, através de um olhar mais amplo e não meramente causal. Não me parece que nós podemos reduzir tudo que se passa com os jovens, crianças que lidam com a baleia azul, exatamente exclusivamente a baleia azul. Essa relação de causalidade muito estreita, né? Essa indução, como se o internauta fosse absolutamente alguém muito passivo, muito inerte. O internauta não é passivo, o internauta não é inerte, o internauta não é uma tábula rasa. Fica, né, algumas argumentações dão a impressão de que existe ali um sujeito sem escolhas, destituído de decisões, tábula rasa, manipulável, e que essas tecnologias, elas vêm de uma maneira praticamente demoníaca, né, apocalíptica, elas vêm influenciar e conduzir esse sujeito sem nenhum corte, nenhuma interrupção, sem nenhum atravessamento ao longo de seus objetivos finais. Então nós temos que verificar que não é tão bem assim que as coisas acontecem. E outra situação também do nosso tempo, o impacto das tecnologias sobre o nosso corpo. Isto, né, o corpo como um espaço privilegiado em que algo se manifesta, se insere, se recorta, se inscreve. Isto é muito importante de ser considerado como uma característica que se manifesta sim nesse acontecimento, a baleia azul, mas é uma característica fundamental também do nosso tempo. Nesse sentido é que, para compreendermos um pouco mais e chegarmos, né, no próximo programa a uma abordagem mais específica dessa problemática que vem a ser a baleia azul, a meu ver é muito importante que nós possamos discutir com outros campos do conhecimento, com outras áreas do saber. Então nós temos que tentar verificar o que outros olhares, né, além, por exemplo, da psicanálise, além da pediatria, da medicina, da pedagogia, ou o cruzamento desses olhares também é fundamental, mas temos que tentar sair, né, muito das nossas casinhas, muito dos nossos nichos. Então visitar a sala ao lado, verificar o que os outros também têm a dizer, que tipo de construção, de elaboração, e verificar o que os próprios sujeitos vêm fazendo quando eles entram nessas águas, né? Esse tipo de navegação, esse tipo de interação na internet, o que os próprios sujeitos têm a dizer, né? Compreendendo que eles não são uma tábula rasa, uma tábua vazia, eles têm algo a dizer, eles não são totalmente inertes. O que é possível de ser dito acerca disso tudo? Pois bem, visitar a sala ao lado, discutir com profissionais, né, com áreas distintas, ouvir os próprios jovens acerca do que se passa aqui nesse fenômeno é algo fundamental. E especialmente com relação a essa presença do corpo, o impacto das tecnologias, o impacto destas virtualidades sobre o corpo, eu gostaria de citar rapidamente uma passagem desse livro, que me parece um livro bem interessante. É um livro do Canclini, Néstor Garcia Canclini, um crítico cultural, leitores, espectadores e internautas. Exatamente um livro que nos propõe a localizar, né, melhor, a discernir melhor o que vem a ser essa posição tão nova que é a posição da nossa cultura, na nossa sociedade, no laço social, a posição do internauta. Porque aqui me parece que nós temos algumas passagens bem sintéticas e ao mesmo tempo bem provocativas
que nos ajudam a compreender pelo menos duas dimensões que eu salientei e que me parecem ser dimensões amplas e preparatórias para uma abordagem mais específica, é o que eu farei no próximo vídeo, uma abordagem mais específica desse acontecimento, a baleia azul. Primeiramente, aquele aspecto que foi ressaltado com relação ao corpo, à corporeidade, o impacto dessas novas tecnologias e a presença do corpo sobre elas. Há uma passagem aqui bastante interessante em que Canclini vai nos propor o seguinte: o que queremos fazer e o que fazem conosco encontram-se em nosso corpo. O corpo, dizia Maurice Merleau-Ponty, é meu ponto de vista sobre o mundo. Também é o lugar em que os que fazem o mundo esperam ver representados os comportamentos promovidos ou exigidos por eles. Continuando, ainda em Canclini. A escola ensina posições corretas para ler livros, a mídia como colocar-nos para sermos espectadores ou seduzirmos, e o corpo parece inexistir quando se fala em conectar-se com as redes virtuais invisíveis. No entanto, os comportamentos corporais são o cenário onde a literatura, a música e a comunicação digital tornam-se, enfim, visíveis. Então, olhem só, aqui Canclini nos chama a atenção para isso que interessa muito a psicanálise, que é a entrada em cena do corpo, especialmente em meio a essas tecnologias. E devemos verificar que os internautas, eles ocupam esse lugar também. A internet, ela faz uma convocação para que os corpos, as imagens dos corpos, a forma dos corpos, a apresentação dos corpos ocupem um lugar muito curioso, muito peculiar nessa grande cena. E não poderia ser diferente, assim, com esse acontecimento que é a baleia azul. Por fim, um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, que foi mencionado anteriormente também, é exatamente não partirmos da ideia de que os internautas, de que esses sujeitos que estão em interação, com o que quer que seja, a baleia azul ou outras situações da mesma ordem de complexidade, não partirmos do princípio de que eles entram nessa conectividade como tábula rasa, como na posição muito passiva, muito prontos a serem conduzidos, capturados, comandados. Canclini, de novo, ele nos propõe o seguinte: nos estudos sobre recepção do cinema, das novelas, de televisão e espetáculos de música, comprovamos que os espectadores e os ouvintes são tão criativos e imprevisíveis como os leitores. As três cenas mostram obras que procuram receptores para animá-los ou consolá-los. Nos três casos, os receptores podem ler, entre aspas, de maneiras irônicas ou inovadoras. Então, olhem só que coisa interessante, que eu acho que vale muito para a situação. Podemos ter, diante desses acontecimentos, tantos internautas que vão ler, vão interagir, entre aspas, então literalmente serão capturados, comandados, serão levados em direção àquilo que parece estar sendo apontado, exigido, mas há também as leituras, há também as interações irônicas e inovadoras. Então aí, eis um primeiro ponto que nós devemos considerar. Isso acho que é muito importante para que os educadores, os pais, todos nós profissionais também possamos considerar as maneiras de interagir com isto que se passa, ou seja, a rede como um todo, e em meio a essa rede, a baleia que faz parte da rede, as maneiras são inusitadas, as maneiras são diversas, podem ser irônicas, podem ser bastante inventivas. Então, estamos aí exatamente diante de uma situação que requer todo cuidado quanto a generalizações ou padronizações. Aliás, o pior que pode ser feito diante disso é entender e buscar caminhos diante do que se passa por meio, inicialmente, de generalizações ou padronizações. Muito pelo contrário,
Estamos aqui em um ambiente em que a ironia, a inventividade, a criação, a ruptura, o corte, de diversas ordens, também podem se colocar. Vamos entrar em maiores detalhes num próximo programa. Até lá!